Existe um erro que derruba a nota da maioria dos alunos no Writing do Cambridge. E não tem nada a ver com gramática. Se você não me conhece, eu sou a Teacher Daniele. Eu sou especialista em preparação Cambridge e hoje eu vou te explicar qual é esse erro. Muitos alunos, quando estão se preparando para o exame Cambridge, acreditam que o spelling e a gramática são o que mais vai pesar na nota deles. Mas a sua avaliação vai muito além disso. Você é avaliado dentro de 4 critérios: Content, Communicative Achievement, Organization e Language. E claro que dentro desses critérios existem pontos muito específicos, mas a maioria das pessoas peca ali dentro do Content. O que acontece? Você recebe uma task e você precisa cumprir todos os requisitos dessa tarefa. Ou seja, cada parte da pergunta precisa ser respondida. Vou dar um exemplo real de uma aluna minha. Então, dentro ali do writing, a primeira tarefa que você tem que fazer é escrever um essay. E o essay que ela precisava escrever era sobre homeschooling. Então, ele pedia para você escrever esse texto para uma professora, um professor. E ela precisava responder a seguinte pergunta. Some parents teach their children at home rather than sending them to school. Is this a good or a bad thing for children? E aí aparece o quê? Write about 1. Having a parent as a teacher. 2. Making friends. 3. Your own idea. Você precisa escrever entre 140 e 190 palavras. O que Cambridge pensa? Se você escrever menos do que isso, você não está colocando tudo que precisa pôr. Se você escrever mais do que isso, você está enchendo linguiça. Ela fez uma introdução lindíssima, desenvolveu muito bem o primeiro argumento, desenvolveu muito bem o segundo argumento. Ela foi para a conclusão e finalizou ali o texto falando que realmente não era uma coisa muito boa e tudo mais. Qual que é o problema disso? Você precisa fazer um parágrafo de introdução, um parágrafo com a primeira ideia, um parágrafo com a segunda, um parágrafo somente com a sua ideia. E aí partir para a conclusão. Ah, mas daí eu vou passar do número de palavras. Aí a gente precisa ver se a gente não está usando palavras demais que não são tão necessárias assim. Ah, mas eu já estou colocando o que eu penso ali na conclusão. Mas é para você criar um parágrafo com uma ideia, um tópico somente seu. Se eu não fizer isso, o que acontece? Você perde ponto dentro do critério content, porque você não respondeu a pergunta fully, você não respondeu a pergunta 100%. Então, writing ele não é só escrever bonito, é cumprir critérios. E isso é ótimo, gente, é uma boa notícia, porque critérios, eles podem ser treinados. Estrutura, ela pode ser praticada. E aí, você constrói a sua performance. Se esse é um ponto que te preocupa, se inscreve aqui no canal, porque eu vou estar aprofundando ainda mais esse tópico.